Hoje é sábado, dia 17, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. O Eduardo Bolsonaro, ele fez um anúncio sobre um possível regresso ao Brasil. Ele fez também denúncias sobre uma sacanagem do partido do PL contra ele. Mas isso é o menor dos assuntos para esse editorial. O Eduardo Bolsonaro anunciou que criminosos aqui do Brasil podem cumprir pena. Nada mais, nada menos do que na prisão, lá de El Salvador, de Nayib Bukele. O que gerou uma revolta imediata da imprensa militante e dos grupos de esquerda. Nós vamos falar sobre isso aqui com você. E, meu amigo, se segura, que a questão é impactante. Outro ponto que a gente precisa conversar também é sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. Depois daquela declaração que ele deu de que ele articulou junto ao governo norte-americano para evitar um golpe aqui no Brasil. O problema é que incomodou um general que saiu agora com acusações pesadas. Chamou Barroso de traidor da pátria e disse que vai querer investigação e que o governo Donald Trump também pode entrar agora nessa medida, porque aí já extrapolou os limites territoriais do Brasil. Entra o Donald Trump com o poder de investigação da gestão passada do Biden atuando aqui no Brasil e o Barroso entra na mira disso tudo. Mais revelações ainda mais obscuras surgem neste caso. E aí não vamos esquecer os escândalos internacionais que nós vamos falar. O Brasil entra em mais uma polêmica internacional e agora envolvendo os escândalos de corrupção da Odebrecht. Cada dia que passa, o Brasil mancha ainda mais a sua imagem no plano internacional. E aí, meu amigo, fica difícil, né, resolver a imagem do Brasil. O Brasil vai levar anos para recuperar a mancha, né, que o governo Lula está deixando. É igual o câncer, né? O câncer você faz até a quimioterapia, tira ele, mas aquela cicatriz fica lá. E aí, por fim, eu pretendo falar com vocês sobre a nova articulação. Essa é a figura aqui, Romeu Zema, parte para cima do governo Lula e ele quer se impor aqui como uma oposição ferrenha ao governo Lula. Tá dando certo. E a gente vai falar sobre tudo isso com você aqui. Então, antes de mais nada, muito obrigado por um sábado você estar aqui discutindo políticas, falando sobre as matérias que estão rolando aí no Brasil com a gente. Eu só posso te agradecer, falar para vocês que eu tenho total respeito e credibilidade de estar aqui com vocês, cumprindo aquele compromisso que eu assumi de, mesmo no sabadão, estar produzindo aqui conteúdo para não te deixar desinformado. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua confiança, pela sua credibilidade e iniciar mais um editorial hoje, o terceiro do dia, aqui comigo, né? E pedir para você pidão de novo, tá? Inscreva-se no canal, ajuda o canal a crescer. O nosso canal está fazendo um trabalho sério, um trabalho que pauta informações relevantes, mas a forma que a gente traz aqui para vocês, a gente se baseia sempre em informações com a fonte explorada, demonstrada para vocês, sem tentar fazer clickbait, sem tentar espalhar fake news, falando de coisas sérias, tá bom? E bora para a matéria, né? Tá rolando uma discussão sobre o Eduardo Bolsonaro presidenciável, você sabe disso. E aí a outra questão é, quando é que ele volta para o Brasil para começar a fazer campanha? Pois é, isso aí está acirrando alguns debates dentro aqui da direita. Eu mesmo fui questionado, né, sobre alguns posicionamentos que eu dei sobre Bolsonaro, sobre Michele, Tarcísio, né? E aí teve gente que falou, você não sabe de nada, você ainda gostava do Pablo Marçal? Eu sei que eu vi os comentários de vocês. Não tem nada contra o Pablo Marçal, não, tá? Eu quero é sangue novo na política. Mas o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele deu uma declaração para a revista Metrópolis e teve repercussão aqui na revista Oeste também, e eu estou falando por causa da fonte, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele falou que tem interesse em voltar para o Brasil, sim, ele vai voltar para o Brasil, mas só depois que os Estados Unidos impor sanções ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Nessa entrevista ao jornal Metrópolis, o Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, olha, eu vou voltar para o Brasil, pretendo voltar para o Brasil, sim, concorrer a um cargo, né, de Senado ou presidência, ele não descartou a hipótese, desde que
desde que o Moraes seja sancionado pelo governo norte-americano. Eu não acredito em qualquer sanção advinda do Brasil, somente se vier dos Estados Unidos. Ele diz que espera que seja o mais rápido possível. Mas não parou por aí. Ele também deu uma lavada de roupa suja ali. Ele falou, olha, o PL me sacaneou, o partido me sacaneou. Eles me deram apoio, falaram que eu poderia vir, me ofereceram, né, um cargo dentro do partido como uma relação internacional dentro do partido para que eu pudesse articular, fazer essa política internacional aqui, e na hora H o partido recuou e me abandonou. E aí, quando o pessoal do Metrópolis perguntou para o Eduardo Bolsonaro como que ele estava sobrevivendo, ele falou, olha, o PL sugeriu fazer uma campanha, uma vaquinha, com todos os deputados que são do PL, para que cada um doasse R$500 mensais para mim, para que eu pudesse sobreviver aqui, né, nos Estados Unidos, para que eu pudesse sobreviver aqui. Aí, o Eduardo Bolsonaro disse que não, vou me recusar, por 2 motivos. E tá certo, Eduardo. Primeiro, porque não é justo. Né? Tirar do salário dos deputados, fazendo uma vaquinha de R$500 por mês, meio que o PL obrigando, tem gente ali dentro do PL que nem gosta do Eduardo Bolsonaro, falou, não acho justo. E outra, não vou confiar na credibilidade de que todo mundo vai ser categórico ali em estar depositando. Outro ponto, não sei, mesmo dentro do PL, amanhã ou depois pode estourar um escândalo de corrupção dentro de alguém do PL também. E aí você imagina se esse cara tá me doando dinheiro aí 1 ano, 2 anos, todos os meses. Isso vai ser uma coisa que pode manchar a minha reputação e minha imagem. Então, mostrou prudência do Eduardo Bolsonaro. Mostrou, né, literalmente, que há uma inteligência aí, política por parte do Eduardo Bolsonaro nesse caso, tá? E aí, o que você acha? A medida do Eduardo Bolsonaro foi adequada? E quando perguntou como que ele está se mantendo lá nos Estados Unidos, é o pai dele, com o dinheiro dos Pix que vocês mandaram para o Bolsonaro, que os apoiadores do Bolsonaro mandaram, que está sustentando o Eduardo Bolsonaro. E aí é tranquilo, né? Só o dinheiro aplicado desse dinheiro, que foram 17 milhões, daí absurdo, né, de recurso para o Bolsonaro, que dá facilmente para ajudar o Eduardo Bolsonaro, tá bom? Vamos para a próxima. Mas não parou por aí. O Eduardo Bolsonaro agora virou alvo, né, da mídia militante de esquerda. Pois é. Agora estão revoltados, estão expondo o Eduardo Bolsonaro para você. O The Intercept Brasil fez uma publicação onde ele diz o seguinte, não é piada. Olha que absurdo, meu Deus do céu. O Eduardo Bolsonaro, e tem vídeo, tá? Diz que imigrantes brasileiros presos nos Estados Unidos cumpram pena na mega prisão do ditador Nayib Bukele, em El Salvador. Opa, então quer dizer que o Eduardo Bolsonaro está falando que se você é imigrante nos Estados Unidos, você tem que ser preso e cumprir pena lá em El Salvador. Você está vendo o tamanho dessa informação, que é uma bela de uma fake news? Pois é, não é bem assim não. Estamos aqui para desmentir, seja fake news da direita ou da esquerda, se preciso for, tá? O que acontece? No vídeo, o Eduardo Bolsonaro deixa claro que bandidos, criminosos, que têm vínculos ao primeiro comando da capital, ou ao Comando Vermelho, caso os Estados Unidos categorize como grupos de terror, essas figuras serão enviadas para a prisão de Nayib Bukele. Não é qualquer brasileiro, não é brasileiro imigrante. Mentira da forma que foi exposto. Algo sensacional. O filho de Jair Bolsonaro diz que já fez contatos com aliados de Trump para propor que imigrantes brasileiros detidos nos Estados Unidos cumpram pena no mega presídio do ditador Nayib Bukele. Não, e bom que chama o Nayib Bukele de ditador e fica caladinho quando o Lula tá lá do lado do Putin, do Maduro, né? É a mídia brasileira, gente. É o The Intercept Brasil. Essa publicação é do The Intercept Brasil. E aí, vamos ser justos e vamos colocar o vídeo que o próprio The Intercept Brasil postou aqui para vocês. Bora lá. Então, existe uma ideia que ainda falta ser concretizada, está no plano da cogitação, eu diria ainda, mas já foram dados os primeiros passos. Eu cheguei a fazer alguns contatos dentro da administração Trump com relação a isso, para ver se a gente consegue também levar com que essas organizações criminosas brasileiras
seja dado a elas o tratamento de organizações terroristas nos Estados Unidos. E quem sabe, aí tem que fazer um estudo profundo sobre os tratados Brasil e Estados Unidos, tratados com relação à extradição e etc., mas quem sabe ver até a possibilidade de, uma vez preso nos Estados Unidos e identificada essa conexão com essas organizações criminosas, para que esses brasileiros bandidos cumpram suas penas nos presídios de El Salvador. Vamos lá, pessoal. E aqui o meu recado é pro The Intercept, tá? Pessoal, eu nem gostava tanto do Eduardo Bolsonaro assim, mas vocês do Intercept me fizeram gostar ainda mais dele. É para aplaudir de pé essa medida do Eduardo Bolsonaro, que a gente já tá de saco cheio, né, de bandido tomando conta desse Brasil. E aqui ele foi muito categórico. Vem cá, será que falta tanto neurônio assim na galerinha da Left People que não entende que ele fala, olha, e uma vez constatadas relações criminosas com as facções que serão categorizadas como grupo terrorista, nós estamos falando de terrorista, vai cumprir pena na prisão de El Salvador com Nayib Bukele. E aí, agora, fica para você a bola, tá? Na sua visão, você apoia o Eduardo Bolsonaro ou você acha que o Eduardo Bolsonaro está errado? E aí é onde eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Porque se a matéria do Intercept Brasil chegar, eles vão espalhar fake news que o Eduardo Bolsonaro está defendendo a prisão de imigrantes, sem qualquer vínculo com crime, só imigrantes. Agora, se o cara assistir o meu vídeo, ele vai entender, não. É bandido vinculado ao crime organizado. Já é o que está fazendo, o que já está acontecendo com o trem de Arágua da Venezuela. E aí, sim, tem total apoio meu, o Eduardo Bolsonaro. Passei a gostar mais do Eduardo Bolsonaro depois dessa matéria do The Intercept Brasil. Obrigado, The Intercept Brasil. Tá bom? Vem cá, pessoal. Vocês viram a declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre o fato de que, enquanto presidente do TSE, ele articulou com a administração Joe Biden para que um golpe fosse impedido no Brasil. Um golpe de quem? Do Bolsonaro. Então ele já tinha informações de que um possível golpe da Tabajara poderia acontecer e ele articulou para que esse golpe não acontecesse. Ele fez uma declaração dessa num evento público. Ele falou abertamente isso. Ele só esqueceu do cronograma, né? Do timing disso. Porque o Barroso ele foi presidente do TSE de 2020 a fevereiro, se eu não me engano, de 2022. E aí de 2020 até fevereiro de 2022, quem que era o presidente? Você lembra dessa época? Pois é, era o Bolsonaro. E como que o Bolsonaro estaria articulando um golpe contra si mesmo? Esse é o primeiro ponto. Então, é difícil acreditar que ele estava articulando contra um golpe. Tá? E se ele sabia, e se ele tinha provas que o Bolsonaro estava articulando um golpe contra ele mesmo, porque ele não repassou isso para o governo, que tinha o papel de articular sobre isso. Entendeu o argumento? Pois é. Agora, um general que é muito conhecido no Brasil, tá? Ele resolve erguer a voz contra ministros do Supremo Tribunal Federal, é o que diz a matéria do jornal Cidade Online, né? E realmente, né? Geralmente quando eu vejo esse tipo de publicação, eu vou lá, assim, ergueu a voz, falou qualquer besteirinha lá. Não, mas realmente dessa vez a declaração do general Mourão foi uma declaração com um teor grave, uma acusação criminal que pode chegar a configurar, inclusive, atentado ao Estado Democrático de Direito, e não aqui tentado, é consumado por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, nas palavras do próprio general Mourão. Então, matéria do Cidade Online, sempre eu vou citar a fonte para vocês. Enfim, general Mourão resolve erguer a voz contra ministro do STF. E aí é óbvio que eu estou falando para você do próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? Ele publicou essa imagem foi publicada pelo general Mourão no seu perfil oficial. Então, é um general, é democraticamente eleito? Sim. Ele é senador da República? Sim. Então, eu posso, com base na análise de quem está lá dentro das instituições, falar isso aqui para vocês? Sim. É minha opinião com base em dados institucionais.
tá? Ou vocês não respeitam as instituições? Eu falo porque isso aqui, algum esquerdinho, algum left people vai tentar fazer denúncia comigo, contra mim no Ministério Público. Não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Inacreditável. Barroso confessa que pediu ajuda aos Estados Unidos para evitar golpe no Brasil, enquanto estava no TSE. Ou seja, de 2022 para trás. Né? Período que o Bolsonaro era presidente. E aqui, o general Mourão escreve o seguinte, nessa postagem. A confissão, e aí ele classifica como confissão de crime, hein? A confissão do ministro Barroso sobre seus contatos com o governo Biden é um verdadeiro caso de traição à pátria. Demonstra claramente que o establishment fez de tudo, como diria uma certa presidente, para impedir a vitória do presidente Bolsonaro. Agora, querem encarcerá-lo junto com alguns militares, tudo para manter a narrativa fake de que salvaram a democracia. E aqui você vê que ele fala em caso claro de traição à pátria. O PT entrou com um processo contra o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro está articulando traição à pátria, por ter articulado com o governo norte-americano. Agora vem essa medida aqui, da qual, né, mostra-se até um ato consumado por parte do ministro Barroso, e aí a oposição acabou de entrar com um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso e, simultaneamente, contra o Flávio Dino também. O Flávio Dino por outra questão, a exercício de atividade político-partidária aqui no Brasil. Outro fato, né? Mas a oposição faz o pedido de impeachment e a gente sabe que o Davi Alcolumbre está segurando tudo isso aí. Tá? Não vai deixar passar pedido de impeachment. Pedido de impeachment virou igual pedido de pizza no Brasil. Só que tem, sabe, uma coisa mais profunda nisso aqui, que é uma matéria que a gente precisa resgatar, a gente precisa voltar no tempo, né? Entre comigo na cápsula do tempo e venha comigo para 2023. Vamos visitar a Gazeta do Povo. Opa, errei aqui, vem cá. Aqui, tá? Aqui que eu quero colocar, tá bom? Vamos para a Gazeta do Povo, tá? Financial Times diz que Tarcísio, Lira e Mourão levaram um recado dos Estados Unidos a Bolsonaro sobre as eleições aqui no Brasil. Opa, então o mesmo Mourão que está criticando o Barroso agora foi quem trouxe recado dos Estados Unidos? Ele nega. Mas o que o The Financial Times diz é exatamente isto, tá? Que o Mourão também participou. O jornal britânico The Financial Times publicou uma reportagem na quarta-feira, isso de 2023, tá? Afirmando que membros do governo dos Estados Unidos teriam participado ativamente, mas por baixo dos panos, de uma ofensiva diplomática para convencer o ex-presidente Bolsonaro e membros das Forças Armadas a aceitarem o resultado das eleições de 2022. Isto antes das eleições acontecerem. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o então vice-presidente Hamilton Mourão e Tarcísio, o Tarcísio de Freitas, meu irmão, do Republicanos, na época ministro da Infraestrutura, ainda era ministro, teriam sido procurados por Washington. O Financial Times diz que eles foram incumbidos de levar para o Bolsonaro e para os membros das Forças Armadas a mensagem de que os Estados Unidos reprovariam qualquer tentativa de interferência nas eleições de 2022. Tá, só que quem está sendo acusado de interferir nas eleições de 2022 é o TSE, é o Michael Benz, através de denúncias com a USAID e não o Bolsonaro. Você entende o tamanho disso aqui? Então, assim, isso aqui é o tipo de coisa, é o tipo de informação que deverá ser alvo, né, fruto de muitas investigações ainda no futuro. Mas essa é uma mancha, não tenha dúvidas, vai ficar na história do Brasil por muitos e muitos anos. Pessoal, quando a gente pensa que não dá para afundar mais, que não dá para descer mais no fundo do poço, aí vem o PT e nos surpreende sempre.
Caso Odebrecht. Vocês lembram da Odebrecht? Pois é, a Odebrecht. Mas manchou tanto a sua imagem, que ela precisou mudar de nome para Novo Honor. Tá? Então, quando você vê algo Novo Honor, é a Odebrecht, aquela dos escândalos de corrupção bilionários da época do mensalão, petrolão e dananana, tá? O que tá pegando agora? O Brasil, aqui, acabou com a Lava Jato. Morreu a Lava Jato. Tá? E aqui eu tenho uma crítica ao Bolsonaro, que o Bolsonaro não fortaleceu a Lava Jato, pelo contrário, até vaza um áudio aí do Bolsonaro, e a gente não pode tirar aí do contexto, que o Bolsonaro falou, eu já acabei com a Lava Jato, eu acabei com a corrupção no Brasil. E aí é o problema. Deveria ter blindado a Lava Jato. Eu acho, isso aqui é só a minha opinião, que o Bolsonaro, né, deveria, antes de mais nada, ter emitido ali uma nota, né, revogando todas as acusações que os petistas faziam pela Lava Jato ali, um indulto mesmo, que até hoje o Deltan ainda ia estar elegível, o STF ficaria meio que barrado, né, naquela época. Mas enfim, deixa isso pra lá, tá? Mas a Lava Jato foi destruída, e aí a culpa não é do Bolsonaro, tá? Não é dele, mas poderia ter feito mais. A culpa literalmente é, né, do establishment e principalmente do STF com o ministro do Supremo, que anularam as provas da Odebrecht. Mas aqui no Brasil. Porque lá no Peru, o Peru vem passando o Peru no Brasil. Eu não vou deixar minha quinta série de lado, não, tá? O Peru, né? Passaram o Peru no Brasil, porque o Peru é o país que mais está condenando por corrupção ex-presidentes corruptos. O Peru falou, não, nós cansamos. A gente quer mostrar que aqui é diferente. E o Peru está dando um salto nesse sentido de combate à corrupção. Enquanto o Brasil envergonha o mundo, se tornou um antro. E não sou eu que estou falando, não. É a Transparência Internacional, uma ONG que é voltada a investigar a corrupção. Ela falou, o Brasil está virando uma chacota mundial. O STF não gostou, ainda foi lá rebater a ONG internacional. Mas o que acontece? O ex-presidente do Peru e a sua esposa, sua digníssima esposa, foram condenados. O ex-presidente do Peru foi condenado a 15 anos de chilindró por corrupção, por uma vasta gama de provas. E a esposa dele também. O que acontece? Aparece o Lula, dá asilo, invade, de certa forma, a soberania do Peru, entra lá dentro, pega com um avião nosso, da FAB, sem autorização do Peru, pega a esposa do presidente corrupto, traz para o Brasil, dá uma mansão para ela viver muito bem aqui. Na verdade, não foi o Lula, né? Mas ela está vivendo uma mansão aqui como se nada tivesse acontecido. Certo? Deu para entender. Qual que é a acusação aqui? A acusação é que o Lula, ele precisava fazer isso. Ele invadiu a soberania do Peru, ele se expôs mundialmente como um cara que está passando pano para a corrupção, porque lá não é crime político, lá é crime de corrupção escancarada, na cara dura, cara lavada mesmo. Traz ela para cá e fala que é crime político. O Peru falou, peraí, olha os escândalos aqui. Ah, e detalhe, nos escândalos, aqui o Ministério Público do Peru acusa que foi você, Lula, que sabia de tudo através do Palocci. Tá. O que acontece? Ficou a imagem do Brasil de que o Lula só fez isso porque senão ela ia dar com a língua nos dentes. E até teve petista que gravou vídeo falando, olha, eu peço perdão para a Lava Jato. Hoje eu sei que eu estava errado e que sim, a galerinha lá saqueou o Brasil mesmo. Só que agora, o Brasil rompeu a cooperação com o Peru em processos ligados ao Odebrecht. Você tem noção de que não bastasse passar o pano, de interferir na soberania do Peru, trazer uma corrupta aqui, passar a imagem para o mundo que aqui é o Brasil da impunidade. Os caras agora falam, e detalhe, não ajudo em mais nada para você investigar os corruptos aí, porque senão eles podem querer dar com a língua nos dentes dos corruptos que nós cuidamos com tanto amor e carinho aqui dentro. Ai, eu não tenho vergonha de ser brasileiro, não. Eu amo o meu país, mas que eu tenho uma vergonha do momento político que o Brasil tá passando. Ai, cara, quando eu tô andando aqui nas ruas do Uruguai aqui, que aí alguém vem comentar comigo sobre isso, sobre a corrupção no Brasil. Ah, meu irmão, mas me dá uma vergonha.
Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Romeu Zema. Esse cara resolveu, na verdade, ele entendeu a regra do jogo. Ele entendeu como é que tá funcionando aqui. Ele falou, peraí, não adianta eu ficar esse cara sem sal, insosso. Não. Eu sou governador de segundo mandato. E eu sei que hoje, se tem uma coisa que o brasileiro tá pistola e tá com raiva, é do PT. Então não adianta eu ficar esse negocinho insosso. Não, eu tenho que atuar e mostrar que eu sou anti-PT. O discurso que o Bolsonaro fez em 2018. E aí o Zema começou com tudo, né? E o Partido Novo entrou nesse barco também. Porque se o Zema não for, pelo menos, vice de algum presidenciável, o cara é senador eleito, cá entre nós. Ele pode sair, né, pedir o afastamento, e eu acho que não tem nenhum impedimento de um cargo para o outro. Vou conferir essa regra eleitoral, mas ele pode ser candidato a senador. E aí, como senador, o cara é bom, mineirinho bom, sou, né? Nós apoia ele, sou. E aí o que acontece? O Zema posta meme de Lula com um bebê reborn. Apertou? Faz caquinha. Ô, gente, nós precisa de psiquiatra demais nesse Brasil. Você viu que tem um bando de mulher aí que tá comprando boneca e psicologicamente tá acreditando que esses bonecos é de verdade. E aí, essas pessoas, que eu não vou nem falar mal delas, porque pra mim é tratamento psicológico, estão furando fila, fingindo que tá com bebê de verdade. Sentando no assento preferencial do ônibus. Não, tá uma pataquada, né? Uma patifaria. Olha só o Zema aqui, ó. Publicou isso aqui, ó. Vendo bebê reborn, governo Lula. Custa caro. Apertou, faz caquinha. Mas finge ser fofo. Essa matéria foi publicada pelo jornal Metrópolis, né? E expôs aqui, né, a crítica do Zema, né, sobre o caso do Lula. Né? E eu não sou de postar, eu mesmo não gosto de postar meme, não, mas devido à importância de ser o Zema que publicou, a gente precisa, né, óbvio, né, repostar aqui para vocês. E aí, a Marina Helena, candidata a prefeita de São Paulo, você lembra, ficou conhecida durante ali aquele circo interessante de assistir que foi a prefeitura de São Paulo. A Marina Helena publicou um vídeo feito por inteligência artificial do bebê Reborn, né? Reborn, né? Nascido para roubar. Assiste, tá? Só assiste. Deixa eu ver se tem música aqui de direito autoral, mas vai lá. Tirei por causa da música do direito autoral, tá? Mas olha só o que o bebê Reborn faz. Então, era pra ser fofo, né? Mas eu lembrei mais do Chuck, né? Você lembra do boneco assassino? E você, o que achou disso aí? Coloca no comentário que eu quero saber, tá? Pois é, pessoal, no último editorial eu falei sobre a China. A China passou uma rasteira pesada no governo brasileiro, falando a nível de economia. Descobriu-se, né, que tem uma gripe aviária aqui no Brasil, tá? Iniciada no Rio Grande do Sul. E aí a China foi a primeira a chutar o bumbum do Brasil, dizendo, eu não compro de vocês. Sabe? Mas, assim, foi tão humilhante pro Lula que acabou de ir lá, puxar saco, ainda passou aquela vergonha com a Janja, lembra? E aí, né, foi o primeiro a puxar o couro de não comprem do Brasil. O frango de lá é ruim e esse governo não cuida dos seus produtos. Foi isso que aconteceu. Agora, outro ponto. O Brasil está entendendo, né, o impacto dessa aliança com a China e que vai trazer impactos negativos gigantescos. Cara, a imprensa está passando pano, mas a grande verdade é que quando a gente observa ao nível deplorável que o Brasil está chegando, meu irmão, né, no plano internacional nós somos motivo de chacota. O Brasil não adere à nova rota da seda da China
por questões diplomáticas. Essa matéria foi publicada pela Mônica Bergamo, tá? Da Band News, então sempre cito a fonte. Ela informou que durante a manhã de sexta-feira, de ontem, o presidente Lula, né, viu as repercussões da sua visita à China, a maioria negativa, só os alienados da Left People mesmo que estão achando que aquilo ali foi uma coisa boa, não foi. Para a imagem do Brasil, foi uma bomba, né? Ela disse que teve acordos firmados e há a possibilidade desses acordos entre o Brasil e a China serem até ampliados. E aí tem um sistema que é chamado a Rota da Seda da China. É um sistema de colonização atual. A China aplica isso, inclusive, em países da África, né? E a que nível o Lula quer nos rebaixar? Rebaixar a uma mera colônia da China. O que está acontecendo? A China chega, faz investimentos. Só que aí, a forma que tem que se pagar é da própria soberania. Toma a soberania e a China toma conta de parte daqueles investimentos que foram feitos. E aí, a repercussão foi tão negativa que a diplomacia brasileira considerou que uma possível adesão vai interferir em acordos comerciais com os Estados Unidos, a repercussão vai ser negativa demais e que o Brasil, embora queira vender-se para a China, não vai rolar, não vai dar certo, né? E aí, mais uma vez, o Brasil passa vergonha de novo no plano internacional, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso terceiro editorial do dia. A gente volta, tá? Às 7 horas com mais um conteúdo para vocês. Amanhã, provavelmente, vou postar só 1 ou 2 vídeos, tá? Não sei se eu vou conseguir fazer tantos vídeos para vocês, mas provavelmente amanhã 1 ou 2 vídeos para vocês, tá? Grande abraço e até o próximo editorial.